Quando a gente fala de memória, né? Vocês ainda estão bem pequenininhos ainda, né? As memórias são curtas. Mas as pessoas que hoje aqui estão, são memórias longas. É uma fita que eles vão falar conosco aqui agora. Mas antes da gente começar a falar, eu quero pedir que a gente, em posição de sentido, que a gente ouvir o hino nacional, tá bom? Brasil.
senhoras e senhores, distintos convidados, é com grande satisfação que damos início ao fechamento da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Itinerários e Rota do Patrimônio Cultural Mineiro, Caminhos Ferroviários. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de reconhecer a importância desse momento e agradecer a todos por estarem aqui conosco. Todos vocês hoje são importantes. Eu emociono, eles sabem que eu choro, tá? Eu vou passar a palavra agora para a dona Lourdinha. Bom dia a todos. É o seguinte, hoje nós estamos terminando as ações da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Aqui no nosso município... Não? Aqui no nosso... Mais perto da sua boca. Tá. Aqui no nosso município, nós escolhemos os caminhos ferroviários. E nós temos lembranças dessas épocas que a estação ferroviária que está, né? Então, quando a gente... Essa é uma da terceira ação que nós fizemos da 9ª Jornada. 3. A primeira, nós vamos conhecer primeiramente os caminhos, né? Como que estavam, se dava para a turma toda ir de carro lá. A segunda já foi com os alunos, o pessoal da escola foram todos, já para eles presenciar o acontecimento mesmo, vendo, né? Adorando tudo. E essa hoje é o término dessa 9ª jornada, que vai ser com os pontos ferroviários, tá? Mas aí alguém perguntava assim, Lourdinha, o que é isso? O que é a 9ª jornada? Então eu falava, olha, a 9ª jornada, eu vou falar, o Sandro está por aí? Tá. É aquela questão, quando ele foi com a gente na rota, ele falou assim, está precisando de dar um olhar mais atencioso a esses patrimônios históricos. Por quê? Vou falar a palavra bem claramente, eles estão deixados de lado, né? Deixados de lado. E nós queremos que essa juventude que vem, que aprendam a conservar, a preservar e a salvaguardar esses patrimônios. Não só Paiva, mas em todos os municípios tem patrimônios. E patrimônios são histórias, são marcos. Porque, por exemplo, a estação daqui de Paiva, de Mercedes, de Oliveira, elas não estão ali por um acaso, né? E tudo que é patrimônio tem uma história para contar. Igual aqui, a nossa estação é uma história muito bonita, né, com relação ao ramal da ferroviária que passava aqui. Aí eu acho que é preciso falar dessas coisas, né? Colocar na juventude que vem, que eles façam o patrimônio deles, mas assim, ao invés de destruir, preservar, salvaguardar e cuidar. Porque o que nós estamos vendo hoje é muita destruição, né? Sem terem pelo menos assim a noção do que aquilo representa, né? Então é isso, gente. Essa 9ª jornada foi um olhar mais atento com o objetivo de conscientizar a sociedade para aprender, né, a preservar, a resguardar e a valorizar os patrimônios históricos do município. Muito obrigada. Nós temos um instituto que cuida do patrimônio histórico de Minas Gerais. Então, quando se fala da 9ª jornada, que a dona Lourdinha explicou para vocês com maestria, a cada 2 anos, o Instituto, o INFEA, né, que é o instituto que cuida dos patrimônios culturais de Minas Gerais, eles promovem uma jornada cultural. Então, essa é a 9ª jornada. A cada 2 anos, eles escolhem um tema para a gente falar dos nossos patrimônios mineiros. E Paiva, né, o nosso cantinho, nós temos história para contar. Eu acho que vocês se lembram
que há 2 anos atrás nós fizemos essa jornada online. Estávamos em plena pandemia. Nós fizemos a jornada online. E há 4 anos atrás, nós fizemos essa jornada. E o tema foi culinária. O tema foi culinária. A dona Uá falar de culinária é patrimônio. Nós temos aqui na nossa Minas Gerais um bem patrimonial imaterial que é um bem cultural. Vocês sabem o que é? Em termos de culinária, o nosso pão de queijo. Então, a cada 2 anos, essa jornada escolhe um tema para proteger, salvaguardar, essa palavra custa falar, e discutir o tema. Este ano, eles escolheram alguns caminhos, os nossos caminhos patrimoniais. Dentre eles, tinha um monte de caminho mineiros para a gente salvaguardar. E nós aqui em Paiva tínhamos caminhos religiosos, vários caminhos. Nós resolvemos, decidimos, junto com a dona Lourdinha, que é nossa diretora de patrimônio cultural, e o nosso conselho municipal também, nós temos um conselho municipal de patrimônio cultural, que iríamos discutir sobre os caminhos ferroviários. No primeiro momento, deu um friozinho na barriga. Mas essa mulher, ela é louca, tá, gente? E deixa a gente doidinha. Ela foi para cada lugar, para cada caminho e descobriu vocês todos aí hoje. Não foi? Ela foi atrás de cada cantinho, de cada pessoa que fez parte da nossa história, dos nossos caminhos ferroviários. A nossa famosa Piranguinha. Gente, eu nunca andei de trem, mas fiz o percurso com eles, que foi o segundo momento que nós tivemos de fazer esse percurso que a Piranguita fazia, de Santos Dumont a Mercedes. Aí eu me lembro de ter alunos nossos que brincou, conosco assim: dona Maria, em linha reta? Eu falei: não ia em linha reta não. Principalmente que trem não sobe morro, É mais complicado para subir morro. Então os caminhos eram mais complicados para a época. Hoje eu imagino que deveria ser menos complicado. Mas para a época, esse caminho ferroviário, essa beleza que eu descobri esses dias, ele era bem mais complicado de fazer a nossa Piranguita chegar de Santos Dumont a Mercedes. No itinerário cheio de curvas, maravilhoso, que eu descobri que ele é maravilhoso. E assim, durante o caminho, perguntava várias horas, vários momentos, quanto tempo que levava? Quanto tempo levava, Léo? Para sair de Santos Dumont a Mercedes. Então são essas curiosidades que a gente foi descobrindo ao longo desses dias, que a Lourdinha, maluquinha, me deixou doidinha, mas maravilhosa, que sem ela, nada disso estaria acontecendo. Achar vocês, encontrar vocês, em cada cantinho, de Mercedes, de José Bonifácio, de Paiva, Oliveira Fortes e Santos Dumont. Descobrimos que Santos Dumont tem uma associação dos ferroviários. Duas associações dos ferroviários. Para vocês de Paiva, que são filhos, netos, sobrinhos de ex-ferroviários, eles têm essa associação para defender esse patrimônio, que é nosso, que é de vocês. E esse patrimônio é maravilhoso, gente. Eu passei por José Bonifácio, que a gente, de olhos fechados, a gente fala assim: conheço tudo. Conhecemos nada. Descobri que Campo Alegre é exuberante e maravilhoso. Descobri que Rio Pinho é uma graça tá ali, onde que tinha a plataforma onde o nosso trem parava. Descobri que a nossa estação ferroviária aqui, por que ela tem a caixa d'água? E tem algumas que não tem. São detalhes que eles vão
nós assistimos todos os dias, passamos por ela todos os dias e nem percebemos a grandiosidade que é a nossa caixa d'água e a nossa estação ferroviária. Descobri ainda lá em Santos Dumont que a nossa caixa d'água aqui, ela é de ferro, né? Erguida sobre ferro. E Santos Dumont, lá no Morro do Ouro, no O tem uma caixa d'água que é feita de pedras, né? De pedras. Então são detalhes que a gente foi descobrindo ao longo desses dias, ao longo dessa jornada. O nome já fala, né? Jornada. Então nós falamos de culinária há 4 anos atrás. Na época da pandemia nós falamos de um bem que nós temos tombado aqui no nosso patrimônio, lá em José Bonifácio, que é o nosso marujo, que é um bem que nós temos tombado também. E este ano nós estamos falando dos caminhos ferroviários. Então, a cada 2 anos a gente tem essa jornada para falar, para discutir, para mostrar para vocês a importância dos nossos patrimônios culturais. Para isso, hoje, nós estamos aqui com pessoas ilustres, que para mim são pessoas ilustres, que fizeram e fazem parte da nossa memória, da nossa história. Porque só quem viveu esse período sabe o quão foi importante esse período da Piranguinha no nosso caminho. Perguntaram lá, o que ela transportava? Transportava gente? Sim, mas era um transporte de carga também. Que carga que transportava? Sei, era leite, era milho, era feijão. O que ela transportava? Hoje, quando queremos alguma coisa, vamos no supermercado e compramos com facilidade. Naquela época tudo era mais complicado. Eu não vou me estender mais não, porque eu adoro falar, vocês sabem disso, né? Adoro o microfone. Então, vou passar a vez para quem está aqui, são mais importantes do que eu no momento. Mas eu só queria esclarecer para vocês o que é essa jornada cultural, essa jornada do nosso patrimônio cultural. Tá? A cada 2 anos, o instituto que defende o nosso patrimônio cultural escolhe um tema. Tá? Para a gente salvaguardar. Para vocês, meninos, entenderem que é importante preservar. Para vocês entenderem que vocês terão história para contar se fizerem história aqui hoje. Vocês não terão história para contar se vocês não fizerem história. E esse povo que está aqui hoje, eles fizeram história. E eu espero que vocês os ouçam com bastante carinho. Eles merecem, tá bom? Obrigada. Agora direciona para mim, por favor, quem vai falar primeiro. A Rita pediu para eu falar primeiro. E ela... Gente, então vamos dar continuidade às nossas ações, né? Então, agora nós vamos passar para os pontos ferroviários, tá? De Santos Dumont, Paiva, Oliveira Fortes e Mercedes. Você quer falar? Tá? Tá. Então nós vamos começar como foi feita a rota. Primeiro, nós gostaríamos de convidar aqui o Sandro para poder contar uma bela historinha para nós. Tá, Sandro? Gostaria que você viesse aqui na frente. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Sandro. Assim, eu nunca fui ferroviário de profissão, mas eu vivi um momento bom na minha vida, que foi na restauração da locomotiva Zezé Leone, em 2008, 2009 e 2010. E como aqui tem alguns ferroviários que já trabalharam no depósito, conhecem a locomotiva, e sabe que na época da restauração não foi muito fácil, porque Santos Dumont já tinha acabado com as oficinas, não tinha mais nada. Aí o pessoal que vieram do sul para restaurar, trouxeram muita ferramenta.
E eu trabalhei na parte da mecânica todinha da Zezé Leone, eu trabalhei na montagem dela. E foi assim, uma fase muito bonita. Chamou muita atenção assim, na época, na cidade. O dia que nós levamos ela para a locomotiva rodar em Santos Dumont, dia 8 de dezembro de 2008, chamou muita gente na estação. Foi um marco, acho que foi um marco na história da cidade também de Santos Dumont. E só que infelizmente hoje a nossa locomotiva está lá na estação, lá julgada, né, ao tempo lá. Os nossos governantes não deram muita importância para a restauração. E ela, mesmo do jeito que está lá, se voltar na oficina, ela está em condições de rodar outra vez. Quem sabe, às vezes, algum dia a gente consegue voltar ela a rodar de novo, né? Aí, questão falando do ramal ferroviário aqui, de Mercedes, de Paiva, era um ramal de Piranga, né? Então, assim, eu não conheci o ramal. Eu sou bem mais novo do que todos que estão aqui presentes, aqui ferroviário, aqui, sou Pedrinho, Hilário, o Zé Raimundo. Eles ainda conseguiram viver essa época da ferrovia. E assim, o que eu conheço hoje em dia é só mesmo através de histórias e de relatos. Porque deixaram acabar o ramal, não deram muita importância para a ferrovia, quiseram acabar. E isso aí foi muito ruim, porque aonde o trem passa, ele sempre traz um progresso. Então ele sempre deixa a história, conforme foi falado aqui, se tem uma estação em Oliveira Forte, tem Paiva, tem Mercedes, isso tudo tem um motivo, não é por acaso. Então, assim, se tivesse o trem rodando hoje em dia, com certeza seria um atrativo bem melhor na cidade, todos poderiam conhecer aí o trem, né? Coisa que nós vivemos num país aí que não existe trem de passageiro mais, não existe, é só trem de carga. Então, assim, é o que eu venho falando aí, a gente tem que procurar preservar a história, porque isso aí foi um marco na vida da cidade, das comunidades, né? E assim, eu tenho um relato em mente aqui, o seguinte, que alguns anos atrás, já deve ter mais de 10 anos, o MGTV em Juiz de Fora fez uma entrevista com cada prefeito da região. Aí o prefeito de Oliveira Fortes foi convidado para dar entrevista. E nessa entrevista ele disse que depois que o trem acabou em Oliveira Fortes, a cidade encolheu tipo 50%. Então isso aí quer dizer o seguinte, que aonde o trem passa, ele traz o progresso, ele traz vivo o local. Não é? Então, assim, eu sei muito pouco sobre o ramal, mas fala que eu sei muito, mas é o seguinte, eu conheço porque a gente procura, pergunta para um, pergunta para outro, a gente vai colhendo as histórias e vai, né, vai juntando tudo. Aí é isso aí, gente. Eu queria parabenizar vocês aqui, a todos aqui da cidade de Paiva, por ter me convidado aqui, me deu essa oportunidade também de estar aqui hoje, e fiz também o trajeto da rota Santos Dumont até Mercedes, foi muito bacana, foi muito construtivo. Espero que todos vocês aqui que estiveram também naquele trajeto, que guardem isso na memória, que isso aí um dia vai ser uma história para vocês que estão aqui. Porque a gente, infelizmente, passa nesse mundo por uns tempos e depois não está mais, né? Então a gente tem que deixar a nossa história, procurar deixar um legado para todos aí. Tá bom? Aí o que eu tenho para falar é isso aí. Se alguém depois quiser conversar comigo pessoalmente, alguma dúvida que eu souber, eu vou explicar. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Bom dia para todos. Eu quero desde já agradecer o meu amigo Barraca, né? Que é o primo da dona Lourdinha. E a gente um dia lá trocando ideia na fisioterapia lá, que ele num boxe e no outro lá, ele escutou minha voz. Aí na hora ele pegou e falou assim, falou, Léo, você que tá aí? Eu falei, tô, vou contar uma historinha aqui rapidinho, tá, gente? E ele pegou e falou assim, ó, minha prima ela tá com um projeto aí sobre a 9ª jornada, né? Então ela tem vontade de fazer o trajeto da Piranguinha. Então o que aconteceu, gente?
A gente trocando ideia e tudo, a minha cabeça é milhão, nem sabe, né? Cada dia a gente acorda com a ideia nova, né? Graças a Deus, é como eu falei com a Uá, falei com a Ludinha, falo com a Mercezinha, que a maior parte das coisas que eu faço é tudo no improviso. A gente acorda de manhã, a gente entrega na mão de Deus e as coisas acontecem naturalmente. Tanto que na hora que as duas meninas aqui, ela apresentou para mim um roteiro, eu falei, gente, não mexe com isso não, vamos fazer no improviso que é mais legal, porque não fica aquela parada assim, engessada e tudo, e vamos ver o que acontece. A minha história na ferrovia, como é que começa? Eu fui criado no portão da rede, praticamente. A minha casa fazia parede com a escala, da onde fazia a manutenção das locomotivas, e o meu padrasto, ele é ferroviário. O Léo, fala mais alto. Já acessou. O Léo, tá? o Léo, Oi? fala mais alto, não tá dando pra ouvir Tá nada. ok. Tá me escutando aí, gente? Então tá. Eu queria até dormindo lá. Tá. Merenda só depois. Merenda só depois. Depois da merenda fica mais... Aqui, depois da merenda fica mais... Vou te ensinar a usar o microfone. Esse microfone aqui eu dei de presente pra escola, tá? Aqui, ó, gente, eu vou contar um pouquinho da história aqui. Se deixar que eu fico o dia inteiro aqui. Vou contar um pouco da história da minha vida na ferrovia. O meu padrasto, ele é ferroviário. O meu avô, ele foi maquinista da Zezé Leone no passado. E o que acontece? Eu nunca tive vontade de ser ferroviário. No passado não tinha redes sociais, não tinha celular, não tinha nada. Então tem exemplo aqui de duas pessoas aqui, que é o Américo, que é o Rogério também, que foi aluno da escola profissional. O Sr. Pedrinho, eu peço a vocês, gente, até arrepio de falar da história do Sr. Pedrinho. O Sr. Pedrinho, uma pessoa que eu sou fã, eu era fã, que eu cheguei a trabalhar com ele, que é o Luiz Fernando, uma pessoa assim ímpar para mim. Eu era fã do cara e hoje o cara é meu amigo. E um dia eu pedi ele para contar uma história do Sr. Pedrinho. O Sr. Pedrinho é esse jovem aqui que eu acho que tem mais de 80 anos de história sobre ferrovia. Mentira, Luiz Fernando. O Sr. Pedrinho é uma pessoa assim que o dia que eu pedi para contar escrever que antigamente, vou voltar no começo, tá? No começo, eu vendi, rapidinho. Eu vendi um carro para registrar a associação, porque eu tinha vontade de botar as Zezé Leone para rodar, né? Eu vendi um carro, consegui muitas coisas, grande, né? A gente conseguiu muita coisa. E onde eu achei que era mais fácil era no meu município, não foi. Eu consegui na época 5 carros passageiros, a gente estava conseguindo uma locomotiva a diesel, que é muito cara. Então o que acontece? Eu achei que a gente ia conseguir no nosso município e não conseguimos. Então eu peguei e falei assim, mas não vou desanimar, vou começar a contar a história sobre ferrovia, escrever. E eu conheci o Sr. Pedrinho, pelo Luiz Fernando. E na hora que eu escutei a história do Sr. Pedrinho, gente, uma história assim, sensacional de superação. Esse senhorzinho aqui, ó, que eu tenho uma admiração de ser amigo dele. Eu escrevi a história da vida dele desde a escola, desde quando veio para a cidade, que ele era coroinha, então, como é que era, né? Na igreja. Ele veio da roça, assim, fazia aquela participação na igreja, e ele se admirou pela escola profissional, pelo uniforme que eles usavam. Então ali, ele começou como aluno, como admirador da escola profissional, saiu de lá como mestre de mecânica, é isso mesmo? Supervisor de mecânica. Então o que acontece? Ele acreditou no sonho dele, e assim foi, né? Agora fala um pouquinho do Sr. José Raimundo. O Sr. José Raimundo é uma pessoa sensacional também. Sr. Pedrinho, eu vou apresentar ele para vocês. Eu vou só acabar de apresentar aqui a nossa turma rapidinho e eu já vou chamar ele já. O Sr. José Raimundo é aquela pessoa também apaixonada por ferrovia, né? Aposentado há vários anos, ele com a dupla assim do Sr. Germano, eles ficam lá na associação, quando não tem nada para fazer, eu vou lá para folhear as fotos e escutar a história deles. É uma pessoa sensacional também. O Rogério é uma pessoa também que estudou na escola profissional também, que trabalhou por muitos anos na Petrobras também, é uma pessoa também que eu admiro muito. Então, daí para a gente falar que a escola profissional não formou só ferroviários, né? Formou, sim, profissionais de várias áreas, né? Tem como os advogados, tem um Américo que é empresário, entendeu, também, que também foi aluno da escola profissional. O Soilário, cadê o Soilário? O Soilário está aqui, ó. Sou Hilário, esse modelo aqui que eu falei que é muito bonito, que está nas fotos da Zezé Leone, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, e eu fiz a exposição ferroviária recente, agora há um mês atrás mais ou menos, e eu vi ele parado do lado da fotografia, eu fui tirar a curiosidade, era o Sr. Hilário, que estava posando do lado da foto. Então é uma pessoa assim também sensacional, né? Outra pessoa também que eu admiro também, que veio como convidado nosso aqui também, que é o Sr. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, o pai dele também foi ferroviário também,
fez uma história na época da ferrovia. E o São Paulo, o que acontece? Ele é uma das pessoas que entrou na linha de frente, que no passado, quando eles viram que não era viável ter as locomotivas a vapor, o pai dele foi um dos que fizeram a manifestação na época para não deixar cortar as eleônicas. Então, a mesma história que teve a Piranguinha, que teve outras locomotivas a vapor que faziam o ramal aqui de Piranga, foi cortada por causa do pai do Paulo Sérgio. Ela não chegou nesse fim, né? Então é isso, gente. A minha história que tem com ferrovia é essa. Quero agradecer a todos. Hoje eu sou presidente fundador de uma associação, né? Nunca tive vontade de mexer com ferrovia, mas a ferrovia está no sangue de todo mundo, né? Quem não foi, tem parente que é, né? Então, é assim, né? Os meninos querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Pedrinho? Pedrinho, quer? Quer apresentar aqui? Vem cá um pouquinho aqui. Sinceramente, eu estou sem condições de falar. Ah, Eu não tenho outra coisa, mas estou me sentindo assim, sabe o que é? Eu sei. Cada minha idade, eu às vezes posso até falhar, esquecer. Se me fizerem perguntas, eu respondo, mas eu diretamente posso estar falando. Não vai ser problema. A gente ainda vai passar aqui o dia. A gente Eu vai... estou com 91 anos. É jovem ainda, né, Luiz? É um garoto ainda, tá com a cabeça muito boa. Gente, eu vou só apresentar para vocês quem que eu sou, Pedrinho aqui. E a gente vai ficar aqui até mais ou menos umas 11. Ou até mais ou menos umas 11 um pouquinho, né? Desde idade de 14 anos, eu sou professor profissional e com 14 anos. Isso funciona ferroviária até aposentar. Trabalhei em Santa Bárbara, trabalhei em Contagem, trabalhei em Campinas, trabalhei aqui em São Luís do Maranhão, trabalhei 2 anos e meio. Pela Vale do Rio Doce, trabalhei nas locomotivas da GE em Contagem, eu corri bastante. E na Santos Dumont eu fui supervisor. Entrei lá como aluno e saí de lá como supervisor. Mas é aquele negócio, a vontade de subir na vida e gostar, porque eu gostava eu sou da roça, eu nasci na roça, mas fui para a cidade e gostava dos desfiles da escola profissional, que foi a melhor, uma pena que acabou. Getúlio Vargas criou os filhos de ferroviário. Eu não era filho de ferroviário, mas eu consegui entrar na ferrovia porque eu tinha um tio que era ferroviário, então eles me levaram em consideração, me puseram. Graças a Deus venci. Eu e meus filhos. Daí, entendeu? Mas que não foi fácil, não. Eu trabalhei de ferrovia, eu tenho 50 anos. Mais de 50 anos de ferrovia. Conheço o Zezé Leone, conheço a Piranguinha, mas o motivo elétrica, só não conheço essas novas agora que são modernas, computadorizadas. Então, eu ainda estou por fora. Mas se Deus quiser, com essa idade, vou pegar uma apostila e não vou aprender. Parte mecânica é a mesma. Só a parte Posso falar sobre o cuidado, cuidado. É o vento. Gente, isso acontece, tá? Isso acontece. São muitas emoções. Esse medo vem lá de cima, né? É os homens lá de cima que gostam. Ô, gente, eu vou contar uma historinha de São Pedrinho aqui pequenininha, tá? Chama mais. Vem cá, Uá. Léo, chama outra pessoa. Vou chamar. A história do São Pedrinho aqui, rapidinho aqui. São Pedrinho, uma vez ele tava, que a casa dele foi criada em frente à ferrovia, né? Tava passando uma vez, mas gente, escuta aqui, ó. Uma história do São Pedrinho aqui, por ele saber muito sobre ferrovia, sobre locomotiva, tanto na época assim, um pouco a vapor, quanto da diesel. Uma vez ele escutou o barulho da locomotiva que estava subindo carregada de minério. Ele escutou lá na casa dele que a locomotiva está com barulho diferente. Ele mora ali na Rua da Biquina. Na Mário de Freitas ali, foi criado em frente à ferrovia, né? A casa dele. Na hora que passou a locomotiva, ele escutou que estava com barulho estranho. Ele ligou para o quarto de depósito, ligou para lá para o supervisor e falou assim: a locomotiva tal que está subindo ali agora está com barulho estranho. Eles foram lá e fizeram a verificação, ela estava com barulho, só de ouvir. Então é isso aí, gente. Obrigado aqui, tá sabendo?
Obrigado por você ter uma família sensacional, que eu conheço todos os filhos, e quero que o senhor contribua pra gente. Oi? Tem mais algum? Ah, tá, ô senhor, lá, vem cá só pra todo mundo conhecer o senhor aqui um pouquinho, vem cá. O senhor quer vir cá, não? Mas depois eu vou apresentar pra vocês pessoalmente aqui. Quer vir, América? Você, o Rogério? Não. Sou Germando. São Germando, vem cá. Ah, não, então, sou José Raimundo, vem cá um pouquinho. Agora, gente, a pessoa que... São José Raimundo aqui... São José Raimundo é uma das pessoas que sabe praticamente quase todos os personagens, todos os modelos que estão na fotografia, que o José Raimundo sabe. Então, eu quero que o senhor conte um pouquinho da história do senhor sobre a ferrovia. Um pouquinho. Não precisa ser muita coisa, não, tá? Então, nós entramos como alunos para a Escola Profissional Fernando Guimarães em 1961. Existia ali um curso anexo, né, onde você fazia a preparação para fazer o curso profissionalizante. Aí em 62, 3, 4, 5, tomei pau um ano, que eu fui acompanhar os morementos, aí eu fiquei moremento também, tomei pau um ano. Rogério conhece os morementos aí. Então, fiquei lá um ano com o SANEC e 5 no curso profissional. Tá? Com isso, o que aconteceu? Eu ganhei, porque a gente recebia lá para estudava de manhã e à tarde aprendia a profissão. E aquele tempo foi contado pelo INPS, aí eu tomei pau um ano, contou 5 para me aposentar. Foi bom, né? Mas então, rapaz, fui ali não tinha vaga, porque antigamente o aluno da escola saía, já ia direto para as oficinas. Mas depois, com o tempo, mudou. Teria que fazer concurso. Então, nesse inteirinho, eu fui trabalhar na Escavagima do Brasil, lá no Rio de Janeiro, porque as empresas buscavam mão de obra especializada em Santos Dumont. Tanto a Uzi Minas, Escavagima, Vilares, etc., Volkswagen. Nós tivemos colega que foi para o Japão. O japonês veio buscar aluno da escola profissional para trabalhar lá. Foi o Jorge Olipo. O Jorge Olipo foi da minha turma na Escavagima. Foi para o Japão. Aí eu lembro dele. Ele trabalhou comigo lá na Escavagima. Então, com isso, depois fui servir exército também, contei o tempo. Mas entrei como trabalhei pouco tempo na Escavagima e voltei porque fiz o concurso para a rede, né? Na rede que foi fundada em 1957, antes era Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1957, parece-me que 13 estradas de ferro, incluindo a Estrada de Ferro Central do Brasil, Estrada de Ferro Mamboré, Estrada de Ferro Leopoldina, etc. Elas fundaram, então, em 1957, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima até 1996, com a privatização que foi para a MRS. 96? 96. Onde também eu trabalhei na MRS como inspetor de tração. Entrei como auxiliar de maquinista. Lavei locomotiva que a gente lavava, fui maquinista, fui escalante, supervisor, me aposentei como inspetor de tração. Seria o último cargo lá na área. Tivemos colegas como Américo, que trabalhou na oficina, trabalhei com o Pedrinho era o mestre lá, Hilário, quantas vezes tivemos lá, Germano, que hoje está na presidência da associação, de onde eu já exerci durante 4 mandatos, hoje estou como secretário. E conheci também muito o pai do Paulo, o Luiz Gonzaga, trabalhei com ele, e realmente o que o Léo falou foi que existia ali, então, um chefão chamado Gernando Fabiano dos Santos Mota, que era um engenheiro, um juiz fora, e que decidiram lá cortar
as locomotivas, né? As locomotivas a vapor. E o São Luís, então, foi influenciador e tinha muita influência com o Dr. Gerando, não deixar cortar a 370, e hoje está lá exposta, apesar do Santo falou, está acabando, sim, mas ainda pode funcionar, quem sabe? Vamos tentar, não é não? Então, gente, ali, pegando uma pegadinha aqui no que o Léo falou, ou outras pessoas falaram, a piranguinha, ela tinha um outro nome também, eles falavam alegria, não sei porquê, mas falava alegria, não sei se uma aí voltava, eu tinha esse nome também, me lembro. Ela não só transportava, igual a diretora aqui falou o nome, que transportava passageiros, mas de quê? Ela transportava galinha, porco, transportava tudo. Toda a economia da região, porco, galinha, frango, pato, arroz, feijão, fubá, tudo, transportava tudo, milho, tá? E achei, até correio, me parece que tinha um carro correio. De internet tinha nada, carro correio. Lá na linha do centro tinha um carro correio. Isso também acontecia lá na linha do centro, que ligava São Dumont a Belo Horizonte. Então tinha um trem chamado manobreiro, que ele ia recolhendo as mercadorias ao longo das estações. E quando descia, recolhia o leite na estação de Mantiqueira, e lá também pegava, eles faziam coalho também, ali tinha uma empresa ali, e João Ares, como era o alto da serra, eles pegavam as cobras, transportaram cobras para levar para fazer o soro fisiológico lá no Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome. Tá? Então são essas as histórias da ferrovia que nós participamos, tivemos essa grata satisfação, e eu queria parabenizar a dona Lourdinha, parabenizar a senhora, dona... Parabenizar Léo, vocês, todos que organizaram, foi muito bom, foi maravilhoso, não deixa acabar. Vocês mais novos, sigam esse exemplo desses velhinhos de cabelos brancos. Cromado. Vocês... Não é cabelo branco, não, é cromado. Cromado. Porque isso é história. Tenham uma história como eu para contar. Muito obrigado. Quando ele agradeceu a dona Lourdinha e citou o meu nome, mas por trás disso tudo, gente, tem uma equipe que trabalhou esses dias ajudando a Lourdinha todos os dias, tá? Ela deixava assim, ela deixou muita gente aqui doidinha com a mão na massa, tá? Eu tenho a minha equipe todinha aqui ajudando aqui, tá? Não, a cachorrinha. Eu vou começar aqui agora. Quem se apresentou aqui agora foram os ferroviários de Santos Dumont. Que, sim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Senhor Hilário.
Eu vou nomear e depois eles vão falar, tá? Opa, tô sabendo aqui que tu é sobrinho de ferroviário, cara. Pode levantar aí. Vai escondendo aí, vai chegar a gente, vai chegar. Eu sou grandão, aí não tá saindo. Meninos, olha só. Meninos, olha só quanta história tem aqui na nossa frente. Até agora, vocês escutaram histórias de convidados nossos muito ilustres. Mas olha quanta história tem aqui na nossa frente. São histórias que vocês fazem parte delas. Quando o trem passou por aqui, os pais, os avós, os tios fizeram da nossa cidade uma cidade referência. Todos eles aqui fazem parte da ferrovia que passava por aqui. Todos esses aqui sobreviveram como os nossos ilustres ferroviários de Santos Dumont através da ferrovia por aqui passava. Todos eles têm história para contar. E vocês conhecem todos eles, não conhecem? Quando eu pedi para que vocês prestassem atenção, olha só, Adélia é mãe de quem? Da Silvia, que vocês amavam de paixão na escolinha de futebol. A Cida. A gente conhece como Cida Benedito. Ela vai falar aqui para vocês. A Rita, que vocês conhecem, está aqui representando o avô dela. Todos vocês conhecem. Eu conheço você pelo apelido. Eu conheço como Dadinho. Como Dadinho. Mas ele também é pessoa ilustre daqui de Paiva. Ilustre. Guilherme nem precisa de apresentar. Precisa? Nem precisa, né? Aqui descobri que o Fábio, que agora é sobrinho de ferroviário, não queria levantar de jeito nenhum, gente. Ou quando vem para a escola, tem que dar a cara na ladeira. Mariluce foi professora nossa aqui por muitos e muitos anos. A contribuição do seu pai, seu avô, Meu pai. E ela trouxe uma contribuição para a gente aqui, ilustre também como professora. Como professora. Vou cobrar a presença dela aqui mais pra frente, tá? Eu descobri que esse cara aqui é parente da Lourdinha, gente. Doidinho igual ela. Tá? Me deixou doidinha também no percurso. Mas gente boa pra caramba, tá? Gente boa pra caramba. Tia Zala. Tia Zala. Que isso, gente? Tia Zala precisa de apresentação? Olha só. Duas professoras. Duas ex-professoras nossas. Tô em todas, né, gente? A Titi, irmã da tia Zala, tá? Irmã da tia Zala. A Yolanda. Pra mim, Alanda. Tá? Marcando o nome, né? Mas pra mim, Alanda. Então, eles têm história para contar para vocês. Vou repetir. Criem as histórias de vocês para um dia vocês estarem aqui nos nossos lugares, tá? Guarda, eu devia falar o nome do meu pessoal de São Paulo. Lourdinha também, tô falando que ela vai me deixar maluca? Também é ferroviária também, é parente de É ferroviária. o de domingo, é do meu pessoal de São Paulo, que também era ferroviário. Tá? É gente que Não fez, pôde comparecer, eles moram todos em São Paulo. é gente que fez a nossa história, a nossa cidade ser referência, tá? Quando o prefeito de Oliveira Fortes falou que a cidade diminuiu quando a ferrovia acabou, eu acredito que a nossa também. Eu acredito. Eu vou começar pela Adélia, tá? Vamos lá? E aí vem na reta, tá? Bom dia, linda, né? Eu vou falar sobre a trajetória do meu pai em pequenas, poucas palavras, mas vou ler.
José dos Santos, nascido no dia 1º de março de 1904, casado com Jovelina Malta dos Santos. Tiveram 16 filhos, alguns hoje falecidos. Ele nascido em Santa Teresa e ela nascida em Desterro do Belo. Se encontraram, quando conheceram, assim que Jovelina veio para Paiva. Ele que sempre trabalhou no serviço pesado na roça e com muita dificuldade sustentava sua família. Nunca pôde estudar. Um dia recebeu o convite para ir trabalhar no Rio de Janeiro, na Estrada de Ferro Central do Brasil. Deixando sua família, que com o passar do tempo acabou indo morar no Rio também. Outros filhos nasceram por lá. E anos depois, foi mandado de volta com a sua família, agora maior, para Paiva, onde trabalhou na construção da linha férrea. Na rede ferroviária, ele trabalhava na soca, assim era o nome dos serviços mais pesados, e debaixo de sol e chuva, ele trabalhou pesado e sempre muito feliz. Muitas vezes, ficava pensativo, pois era o único do serviço que não sabia ler e escrever. Precisava do serviço, precisava pelo menos escrever o nome para poder assinar a folha de pagamento. Então, já que não achava justo um homem bom e trabalhador não saber ler e escrever, ele sempre dizia que mesmo com tanta dificuldade, era muito feliz porque os filhos puderam ir para a escola. Com a linha férrea reconstruída, toda a história de Paiva começava a ser trilhada, mas com os anos o trabalho terminou e foi preciso desmanchar tudo que haviam feito. Como foi difícil ver tanta história, tanto trabalho se desfazer, tantas famílias indo embora, já que o trabalho havia acabado. Ele ficou por aqui mesmo e já com seus filhos, com seus 67 anos, já sofria com alguns problemas de saúde. Esse homem trabalhador, bom, honesto e que nunca frequentou uma escola, foi meu pai. Um guerreiro que nos ensinou muito com tão pouco conhecimento. Quando faleceu, deixou minha mãe com 40 anos e 12 filhos e muita saudade. Meu pai, meu exemplo. E Jesus Eu vou deixar na foto ali, depois se alguém quiser dar uma olhadinha, tá? Pode continuar. Eu quero agradecer, Lourdinha, pelo convite, por estar aqui. Sobre o meu avô, Urias Isidoro da Silva, com muito orgulho, sou neta dele. E ele trabalhou muito na ferroviária, ele trabalhava na soca, criou os filhos trabalhando, deixou herança para os filhos, onde a minha mãe herdou um pedacinho de terra, teve nós 8 filhas, criou as 8 filhas graças ao trabalho do meu avô. Então, assim, só lembrança que eu tenho do meu avô são muito poucas, porque morreu eu estava com 6 anos. Mas eu tenho muito orgulho dele. Então, ele era trabalhador braçal, desde o carregamento até a colocação de trilhos, dormentes, parafusos e pedras. Esse serviço era conhecido como soca. Ele nasceu em 1901, se aposentou em 1959 e faleceu em 74
com 73 anos. Sua esposa era Maria Sebastiana de Jesus, faleceu aos 100 anos aqui em Paiva, onde mora até hoje minha mãe, Dona Maria Isidora, com seus 97 anos, que é filha do casal e 5 filhos já falecidos. A senhora Ormezinda, mãe do Maurinho, do transporte escolar, a senhora Lourdes, mãe do Luiz da Jaqueline, meu tio Luiz, que morava em Santos Dumont, o tio Jair Isidoro, pai do Ricardo, chefe do transporte, e o tio Alexandre, conhecido como Silene. Agora eu vou ler um texto que a minha irmã Mercedes fez em homenagem ao meu avô. Ela pediu que eu lesse para vocês, porque ela conviveu com ele e ela fez homenagem para ele. Vô Urias, o trole e o trem. Esse meu avô era o máximo. Lembro-me dele quando ainda trabalhava no final dos anos 50, 57 ou 58. Eu era bem pequena e ele quase era aposentado. A piranga passava bem diante da casa dele. Quando ele estava chegando, ouvíamos seus apitos e corríamos para fora da casa para vê-la passar. Quando não estava no horário do trem, os homens da soca, inclusive meu vovô, trabalhavam na manutenção da ferrovia. Era tudo feito à mão, abraçadas, no muque. Lembro-me até hoje do tamanho dos pregos. Eram enormes. Cada um parecia... Cada um parecia pesar 1 quilo. O material, trilhos, pregos, dormentes, pedras, era transportado por um vagão especial e o trole transportava os trabalhadores. Lembro-me bem, quando o trole chegava, meu avô saía apressado, atravessava a pinguela e ia para o trabalho. Lembro-me também da estação de José Bonifácio, onde eu, algumas vezes, fui com meu pai para Mercedes e um pouco mais tarde para Santos Dumont. O trem era chique, tinha chefe, todo uniformizado, com estrela e tudo mais na lapela. As passagens eram furadinhas quando o chefe as entregava aos passageiros. Mais bonito era mesmo ouvir o som do apito da piranga, quando se aproximava e quando partia. Saudades é a palavra ordem, sobretudo do meu vovôzão. Vô Urias trabalhou muito. Trabalho braçal. Tanto é que mais tarde senti que valorizava meus estudos, pois me presenteou com um anel de formatura. Ele e eu éramos unha e carne. Vem-me lágrimas nos olhos quando escrevo este texto. Muitas saudades. Mercedes Malta. Oi, gente, bom dia. Falar do meu pai é emocionante demais. O meu pai serviu o exército, era um homem íntegro, muito honesto, trabalhador. Após o exército, ele conheceu minha mãe. Meu pai tinha, após uma longa jornada de vida, meu pai tinha 35 anos, casou com minha mãe com 16, tá? Era um trabalhador, muito honesto nas suas coisas. Entrou para a Estrada de Ferro Central do Brasil, antiga, né? A Estrada de Ferro. O que foi falado da Estrada de Ferro já foi tudo dito aqui, né? E o que o meu pai pregou para nós? O legado que meu pai deixou. Nós somos 8 filhos, meu pai morreu muito cedo. Eu acho que uma pessoa que morre com 62 anos, ela é jovem, mas meu pai era ébrio. Meu pai gostava
da noite, da night, né? Meu pai andava por aí, mas pregava a educação para nós e dizia assim, eu sou mais velha, minha filha, você vai ser normalista. 50% do meu pai, 50% de mim. Serei normalista, né? Que na época era normalista. Mas ele pregava ali, tem que estudar. Estudou os 8 filhos, morreu em 78, ficou com a minha mãe, com viúva, com 48 anos, tá? E a minha mãe lutando para a gente estudar. Meu pai era analfabeto, mas conversava muito bem, muito bem. Ele criava palavras que hoje eu acho que é de uma inteligência muito grande. Ele adquiriu a herança da mãe dele, onde nós moramos até hoje, que tem 70 anos. E nós nos orgulhamos de ter o legado que o nosso pai deixou para nós. Honestidade, justo. Sejam justos, sejam trabalhadores. E graças a Deus, aqui estamos para recordar a pessoa do meu pai. Eu ainda falo sempre assim, para encerrar. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele dói muito. Hoje nós temos a minha mãe, que é uma heroína também, graças aos ensinamentos do meu pai e a convivência deles. Obrigada, gente. Obrigada, organização. Estamos aqui às ordens. Estou muito obrigada. Eu também tive a honra de ainda participar da época da Piranguinha aqui em Paiva. Viajei também, não sei se na Litorinha, até o Rio de Janeiro. Também eu tive o prazer de ir de trem. E tive mais a honra de andar mesmo na Piranguinha, na máquina do trem. O maquinista São João era muito amigo do meu pai, gostava muito de mim. Ali eu vi o trabalho do maquinista de perto, do pulpista, que ia ateando fogo na caldeira, para esquentar a caldeira, que a máquina era a vapor. E lembro também, com tristeza, quando foi arrancado o ramal, que ia até Mercedes, aí passou isso até aqui em Paiva, depois foi paralisado tudo. E gostaria de lembrar que também, citar aqui, a importância do trem, porque a imagem do trem é respeitada pelo mundo afora, e até no cinema. Vocês podem ver que muitas vezes o trem, a figura do trem é mostrada em filmes do faroeste, até nos dias de hoje. Sempre o trem é protagonista ou figurante, mas tem ali uma imagem do trem. E o cinema não investe muito no que não dá renda, não. Essa imagem do trem está ali, porque desde o passado o trem foi uma coisa que deu renda para a humanidade. E o cinema não investiu em mostrar à toa a imagem do trem, não. Eu gostaria de contar aqui 2 casos sobre o trem. Não tem muito a ver com a rede ferroviária, mas estou falando a imagem do trem. Dois casos, 2 historinhas, uma do cinema, outra da Paiva, envolvendo 2 cachorros. Um dos filmes que eu vi do trem, e tinha um cachorro, um professor tinha um cachorro que ele pegou desde pequenininho, e ele, depois vocês vão ver a comparação, ele também sabia, era adestrador. E todo dia esse cachorro levava o professor na estação do trem para pegar o trem e dar aula em outra cidade. O cachorro chamava Hart. Isso era feito diariamente. Até que um dia o professor, dentro de sala de aula, deu-lhe um infarto fulminante, ele morreu. O cachorro foi esperar ele no trem. Ele dali já foi levado para o necrotério, não sei. E o cachorro naquele dia esperou. Ele não veio. No outro dia o cachorro continuou indo na estação. Ele não veio. Até que um dia o cachorro foi para lá, sentou na posição na praça da estação. Dali não saiu mais. Uns mendigos, uns pessoas em dono de barraca levavam alimentação para ele. Os filhos do professor iam lá tentar fazer voltar para casa, mas ele estava ali
esperando na hora que o trem chegava, para ver se o professor chegava e não voltava mais. E hoje lá isso aí foi real. Neste local, neste país, tem a estátua do cachorro, na praça da estação, do cachorro do Hart. E outro caso aqui de Paiva também, o meu pai também era adestrador. Nós tínhamos um cachorro, não é da minha época, das minhas irmãs, que chamava Rubi. E o meu pai mandava da estação no bar do Delorme, ele comprava as coisas com o meu pai, punha uma cestinha no pescoço dele, e um bilhetinho na cestinha. Aí ele ia lá e comprava as coisas, trazia na estação, outra hora lá em casa. Aí um dia tinha uns cachorros de rua que não gostavam dele. Começou uma briga dos cachorros de rua com ele. O trem estava vindo ali perto hoje ele está arrancando ali o asfalto ali, naquela esquina ali. Aí o meu pai falou assim, deita, Rubi. Veio a máquina, passou. Aí ele ficou deitado entre os trilhos. Aí estava passando o último vagão, ele se levantou, aí ele foi estraçalhado pelo último vagão do trem. São memórias que a gente tem daquela época, né? E vi também para ver assim, a história, e que, igual o Luiz falou, não é só a história, tem muita história envolvida com o trem, com a rede ferroviária. E eu sou neto também de ferroviário, meus tios eram ferroviários, eu infelizmente eu não consegui a carreira do meu pai, mas sei quanto que o que o meu pai fez por nós também lá em casa, a Maria nos citou, quanto foi importante a renda que a rede ferroviária fornecia para os funcionários. E também queria contar uma coisa sobre o trem de carga. O meu pai, eu já estou encerrando, ele era guarda-chave, e todo o trabalho da rede ferroviária era um trabalho pesado naquela época. Ele não trabalhava na soca não, mexia com ferro, com os trilhos, mas ele descarregava trem, ali na estação, aquela parte maior, era um armazém. Aí eles descarregavam saco de feijão, saco de batata, de arroz, ele tinha que depois dos outros filhos, ele tinha que fazer isso. E dali, o armazém da região distribuía para o comércio em geral. E tudo que a gente usava, chegava primeiro no armazém da rede ferroviária, da estação ferroviária. Obrigado. Eu sou filho de Altir Pinheiro de Souza, ex-ferroviário. Esse é o de Mercedes, ele trabalhava fichado em Mercedes, pediu licença 15 dias, e foi para o Rio em 1925 de 4, em 1962, ele trabalhava na soca também, junto com os demais falantes. Aí ele trabalhou uns 20 anos. Mas depois deu problema de saúde, aí ele depois que se aposentou. Isso eu tenho a dizer dele. Em primeiro lugar, parabenizar os organizadores presentes. Agradecimento a todos. Eu lembro vagamente, era desde pequeno, eu lembro meu pai trabalhando na ferrovia, andei de trem bastante com ele, tinha mais ou menos aí uns 7 ou 9 anos, e eu lembro também a tristeza que foi aí no término do desmonte do ramal, né? Porque a economia gerava tudo através da ferrovia, carregava, como todos já falaram, era passageiro e carga. Então, para a cidade, foi muito ruim. Aí, com o tempo do ramal, meu pai foi transferido, né, e aposentou no Rio de Janeiro. Só isso eu quero dizer, porque eu lembro vagamente. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui perante esse primeiro encontro ferroviário, nona jornada
municipal. E só tenho a dizer, ressaltando o que a dona Yolanda disse, para não esticar muito o assunto, meu avô era ferroviário, na parte do pai da minha mãe. Meu pai, meu avô, José Amaro Claudino, era da Rede Ferroviária do Brasil. E tenho tios que trabalham até hoje lá, primos. E meu avô trabalhou na Soca, chamava João Elias de Oliveira. Sendo hoje o filho dele que faleceu, José Barraca, chama-se João Elias de Oliveira. O documento que nós temos da época era esse documento aqui, ó. Vou até colocar em cima dessa planchinha aqui para não estragar. Antigamente vocês classificavam as pessoas pela cor, cabelo, olhos, altura, nariz e rosto. Tudo escrito aqui. Não sabíamos assinar, nós colocamos hoje o que era, nossa digital. Hoje em dia é tudo mais fácil, todo mundo sabe assinar. Então o que eu tenho a dizer, porque quem essa garotada hoje, juventude, queira trabalhar com ferrovia, tem interesse, vai em frente. Eu tive a oportunidade, em 2008, fiz a prova, passei. Que eu passei, fui chamado para trabalhar, não quis trabalhar. Preferi mexer com caminhão, fazer logística de caminhão. Não me arrependo, porque são experiências da vida. Então, agradecer a todos, a equipe que está aqui, a Maria Aparecida, a Lourdinha, a motorista Josimar, que foi buscar a gente hoje pela logística, e eu fiz um passeio praticamente, a Lourdinha me deixou doido. Eu fiz um passeio com ela, com a Mercezinha, com o motorista, o Liette. Nós chegamos aqui tudo amarelado. Aí depois eu passei, em 2 semanas eu fui de moto, com a fita métrica para medir, para ver se o ônibus dava para passar, entendeu? Para vocês terem esse prazer de ter passado essa rota de Santos Dumont e assim por diante. Só isso que eu tenho para ressaltar, não vou esticar muito não, que o que te falar, a dona Yolanda já falou, tem a Zara que vai também comentar, é só isso. Foi uma pena ter acabado... Foi a pena ter acabado de Santos Dumont até Mercedes, que no caso ia até Ipiranga nessa hora. Quando ia para fazer, ia até Ipiranga. Então, para a cidade, para os municípios, foi uma pena ter acabado a malha ferroviária nesse setor aqui. Obrigado, gente. Bom dia, gente. Eu quero agradecer a Virgínia, o pessoal da escola, que convidou a gente, filhos, netos, né, de ferroviários, para aqui trazer um pouquinho da história dos nossos familiares. Eu sou neta, sou filha, sou sobrinha de ferroviários. Eu vou falar um pouquinho sobre meu pai, que era ferroviário. Meu pai se chamava Valdemar Ribeiro, mais conhecido como Xodó. E ele começou a trabalhar na Central em 1945, mais ou menos. Esse relato aqui eu estou passando de palavras da minha irmã mais velha, né, que ela presenciou toda a jornada, né, da vida do meu pai. Eu, como sou a caçula, né, que esse cabelo branco é feio, tá, gente? E eu tenho poucas lembranças. Então ele trabalhava nos trilhos, como muitos disseram que era na Soca, né, porque ele era analfabeto, né, na conservação da estrada. Com o passar do tempo, como ele tinha cravo nos pés, então foi dificultando muito o trabalho dele, né, que é um trabalho pesado. Aí ele foi transferido para outra função. Ele foi promovido para feitor. Ele andava de trole, como muitos aqui já disseram, né, para dar assistência, passava no Rio Pinho, e até Jardim Fácil, Mercedes, na linha, né, de Santos Dumont, passava aqui em Paiva. Aí quando o trem parou de correr aqui em Paiva, ele voltou para Santos Dumont, porque ainda não tinha tempo ainda para ele se aposentar. Aí ele passou a trabalhar como encarregado dos funcionários lá na estação do trem em Santos Dumont. Mas isso não fazia com que ele fosse melhor do que os outros, não. Muito pelo
Eles tinham uma amizade verdadeira com o avô da Rita, que é o tio do Fábio, o pai do Guilherme, que é meu tio, né, o pai da Adélia, da Marilúcia. Era uma turma muito grande, mas de muita amizade. Né? Tinha muitos filhos, e lá em casa eram 12 filhos. Hoje vivem 8, né? E a minha mãe se chamava Yolanda, também falecida, mas conhecida como Dona Negra. E sempre ele era uma pessoa muito dedicada e responsável pelo trabalho que ele tinha. Hoje meu pai é falecido, né? Ele faleceu em 2001, com 82 anos, mas ele também era analfabeto, mas ele conseguiu uma alegria muito grande de aprender a escrever o nome dele. E quem ensinou, né, na época tinha o Mobral, que chamava, era uma escola para adultos. E quem ensinou a ele a escrever o nome foi a Dona Ormezinda. A Dona Ormezinda é a mãe do Maurinho, a tia da Rita. Era uma ótima professora, ela ensinou tantos adultos a pelo menos escrever o nome. E foi um prazer muito grande para ele aprender a escrever o nome, porque ele não tinha condição de estudar. Mas fez com que muitos dos nossos filhos tivéssemos a condição de estudar. E muitos professores que passaram por aqui, né, dando aula aqui na escola, dando aula no estadual, ficaram hospedados na minha casa, porque não tinha condição de ir embora. Hoje tem, hoje eles vão de carro, né? E vão de moto, dá para ir no mesmo dia. Mas muitos ficaram lá em casa, meu pai e a minha mãe tinham prazer de dar hospedagem aos professores para que eles pudessem ensinar os filhos deles. Então é a oportunidade que vocês têm hoje de estudar. Né? Os pais hoje, a herança, a maioria da herança que os pais deixam para os filhos hoje é o estudo. Então vocês não percam essa oportunidade. Os nossos pais não tiveram essa oportunidade. Trabalharam firme na soca, sol, chuva, enfrentando para dar uma vida de dignidade para os filhos. Então é esta a lembrança que eu tenho, né, do meu pai, e com muita emoção e prazer de falar sobre ele aqui. Então os parabéns também a vocês, né, eles ferroviários, que estão aqui e deixaram as histórias também de vocês para contar para a gente. Muito obrigada. Bom, eu vou falar do meu tio de São Paulo. Não vou falar muito, porque todas as características que ele tem já foram faladas pela Adélia, tá? Então, para não demorar muito, a gente vai falar só um pouquinho. A função que ele exercia na época da linha era do trole. Eu não sei como que é muito bem, não, como funcionava, não. Então, aí um depoimento que uma pessoa que não está aqui presente me falou, que era assim: nessa época, que é do ano de 1900 a 1969, quando essa linha foi desativada, o almoço não era 11h30, nem meio-dia, nem 1h, nem 2h. Era 9h30. Tá? E caso esse almoço não estava no ponto, né, que levava no trole, a pessoa depois tinha que dar um jeito de levar. Tá? E como a Adélia já tinha relatado aqui, foi uma época muito difícil também, né? Ele teve 16 filhos. 16 filhos. Domingos Rodrigues do Nascimento. Eu não me lembro mais dele, porque eu já sou velha, né? Eu estou com 61 anos, mas eu não me lembro mais dele. Tá? Então é essa. Não vou estender mais a conversa, porque a Adélia já falou tudo aqui. E como vocês podem ver, as características são as mesmas, né? Sogra, era do trole, né? E hoje a gente tem muita saudade. Aí teve uma parente minha em São Paulo, eu falei para ela assim: escreve alguma coisa. Aí ela escreveu e pediu para mim relatar isso aqui.
Não deu para vir, porque São Paulo é bem longe, né? E hoje o que resta para nós é a saudade de tudo mais. Muito obrigada. Gente, são as nossas histórias, né? Mas aí tem histórias de Mercedes também, né? Que infelizmente eles não puderam comparecer. Mas deixou um depoimento por escrito que a Anne vai ler para nós aqui agora. E depois eu quero dar uma pequena palavrinha para vocês darem uma visita pelas fotos, que o mais esperado está por vir, hein? Vocês estão sentindo o cheirinho, tá? Almoço! Bate palma, gente. Bate palma é almoço. O apito estridente e longo da piranguinha trazia em si se espalhava por toda a cidade. Em poucos segundos, olhos atentos espreitavam na estação de Mercedes. Escondidos dentro do arvoredo, onde o corredor da linha férrea se estreitava, daquela época e de muitas outras, viam um gigante se aproximar vagarosamente, como se compactuasse com eles, ansiando pelos que estavam para acontecer. Silenciosos pela emoção de travessura e para não serem vistos pelo maquinista ou pelo fiscal, eles subiam, num pulo, a escadinha dos vagões e ágeis sentavam-se, com o coração saindo pela boca para a viagem tão esperada, uma aventura única, em cada vez que era vivida. E o trem, serpenteando, paralelo ao rio paciente, até este, olhava paciente e compassivo as cabeças infantis nas janelas, e eles os recebiam para um mergulho nos poços, quando o trem fizesse o contorno do espaço que todos chamavam de viradouro, para colocar-se em posição de partida na estação deserta, para a próxima viagem clandestina a Santos Dumont. Foi ali naquele espaço, circuncidando pela Estrada Federal Central do Brasil, que surgiu o campo de Viradouro. Este fragmento foi retirado do livro sobre a história de Mercedes, que foi recebido de presente pela professora Maria de Lourdes de Oliveira Gama, pela colega Ana Paula, moradora do município de Mercedes. Tá, só vou completar um negócio. Sobre essa questão aí, é um campo de futebol que tinha lá em Mercedes. É de ferro. Falei federal de ferro. Era onde que o trem dava folga para parar na estação e retornar para Santos Dumont. Tá bom? Então é um depoimento que alguém de Mercedes fez para mim e pediu para a gente comentar aqui, que não deu também para estar presente aqui, tá? Ah, adorei. Nossa, Deus, o cara me ouviu. Por que tu não falou, gente? Foi aqui, gente. Esse depoimento é de Mercedes. Apita aí. É de Mercedes o depoimento. Tô falando que esse povo vai me deixar que eu já tô surda. Vai me deixar doidinho. Gente, vocês não sabem a alegria de receber vocês. E de estar aqui e de escutar todos esses depoimentos. Mas aí eu quero jogar a bola para vocês. Isso. Tá? 5º ano, 6º ano, 7º, 8º e 9º. Me escutem aqui agora com o coração bem aberto. Tá? De todas as características que foram relatadas aqui, quase todas, eles são filhos de pais analfabetos. Eles são netos, sobrinhos de pais que quase não tinham estudo nenhum. Quase não tinham estudo nenhum. Sabe por quê? Na época que eles iniciaram o trabalho, na época deles, estudar era privilégio para poucos. Estudar era privilégio para rico. Você acha que filho de pobre tinha direito a estudar? Não tinha, não. Tinha direito a trabalhar. Tinha direito a trabalhar. Hoje, na
graça de Deus, todos nós, o meu filho e o filho de todos os que estão aqui, com certeza o de vocês tem o privilégio de estudar. Mas todos eles falaram aqui. O meu pai, quase todos eles, era analfabeto. Mas a única coisa que eles falavam para eles, que o importante era estudar. Todos aqui que estão, que fizeram esse depoimento, estudaram, formaram, criaram família e trabalharam. Fizeram jus e estão fazendo, até hoje, ao legado que aqueles analfabetos, lá no início da história deles, ensinaram para cada um deles. Respeito, dignidade, justiça. Tudo isso foi passado para eles por pessoas que não tinham estudo. Outra coisa que a grande maioria que relatou, famílias numerosas. Famílias numerosas. Hoje, a gente tem o privilégio de ter famílias pequenas. É mais fácil de encaminhar na vida, é mais fácil de dar estudo. Tudo hoje é privilégio de vocês. Tudo hoje é privilégio de vocês. Estar sentado aqui agora, ouvindo esses relatos, é privilégio para poucos. É privilégio para poucos. Se eles estão aqui, vocês prestaram atenção que a grande maioria, nos relatos deles aqui, os trabalhos eram braçais? Os trabalhos eram pesados? Eles trabalhavam de sol a sol, todos os dias, para sustentar famílias numerosas. Para sustentar famílias numerosas. E estão aqui para nos contar essa história. Estão aqui para nos contar essa história. Quando eu falo que vocês são privilegiados, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. A grande maioria de nós aqui temos 2 filhos, 3, 4, 5 no máximo. Eles tinham 16 bocas para tratar. Fora que tinham os agregados, gente. Vocês acham que eram só os filhos? Eu sou neta de... Meu avô tinha 10 filhos. Criou 4 netos. Só aí já deram 14 bocas. Fora os trabalhadores que também frequentavam as nossas casas. Então é privilégio de vocês. Deem valor. Deem valor. Porque a única coisa que todos os relatos que eu vi aqui até agora, os pais deles pediram para eles. Aqui a Mariluz se formou em normalista. Tia Zala, antigamente era isso que falava, tá, gente? Não, eu sou da época do magistério. Tia Zala é da época do magistério. Né? Tem umas nossas professoras aí que são da época do ensino normal superior. Agora já é a pedagogia. Então as nossas professoras tinham leigas. A Zala falou aqui do Dona Ormezinda que dava aula para adulto, para aprender a escrever o nome. Para aprender a escrever o nome. Então esses relatos aqui, dessas pessoas que criaram família, trabalhando de sol a sol, com honestidade, que estão aqui contando a história deles agora, não tiveram o privilégio que nós temos. Que nós temos. Tá bom? O mais importante que a gente deixa para vocês é o conhecimento. Esse ninguém tira da gente. Ninguém, gente. Se tem uma coisa que ninguém tira de vocês, é o conhecimento. Isso aí é privilégio de vocês. Há pouco tempo atrás, aí, quem mora na zona rural para estudar, tinha que vir a pé, a cavalo,
vai tirar de vocês o conhecimento. E não esqueça, todos eles que estão aqui foram filhos, netos de pais analfabetos e que venceram na vida com sabedoria, porque às vezes não adianta a gente ter muito conhecimento se a gente não tem sabedoria. Venceram na vida com sabedoria e criaram famílias numerosas que estão aqui para fazer esses relatos para vocês hoje. Quando a gente é chata, quando a gente cobra alguma coisa, é porque a gente quer que vocês estejam aqui no nosso lugar daqui a uns anos. Com sabedoria, conhecimento, que é isso que vocês merecem, tá bom? Eu vou parar de falar, que senão eu falo aqui o resto da minha vida. Eu quero agradecer de coração, em nome da Lourdinha, que se não fosse ela, em nome das meninas da secretaria, dos professores, de todos que nos ajudaram aqui, estar aqui hoje, nada disso seria possível. Tá bom? Vocês são nossos convidados para daqui a pouco almoçar conosco. Então não vão embora, tá, gente? Não vão embora. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou dar o direito de vocês levantarem, caminharem, beber água, tá bom? E daqui a pouco eu chamo pro almoço. Obrigado, tá? Obrigado. Assinado, vai publicar? Agora é a hora da gravada, não? 10h30. Gente, 10h30 vai ser o horário que a gente vai chamar para o vereador. Não precisa de correr para a fila, não. Eu estou falando para vocês relaxarem. Você nem vou falar que o meu crachá tá virado, né? Bom, Léo. Bom. Isso daqui? Antigamente, hoje é parafuso. Para parafusar os trilhos do trem, sabe? Antigamente era prego. Tinha que pregar. O quê? Isso daqui? Isso daqui é um livro de ponto, né? Que antigamente eles assinavam. E daqui é a... Ele é do registro, né? Do...